Então, basicamente, 8 meses depois da última gravação, eu retorno aqui, sem estar pensando em política nesse momento, nem estar pensando em temas acadêmicos. Eu retorno aqui para dar vazão a uma tristeza com a realidade vivenciada por nós nos últimos tempos, tá? Porque amplia-se um sentimento de misantropia, um sentimento de tristeza diante de algumas realidades que se apresentam, tá? Eu sou o cidadão Jadir Gonçalves Rodrigues, casado com a cidadã Isolina Maria Xavier Rodrigues, pai orgulhoso de Ian Xavier Rodrigues, o jovem Ian, e pai muito orgulhoso e feliz por poder ter a oportunidade de conviver com a Sara Xavier Rodrigues, a nossa filha caçula, que entrou no transtorno do espectro autista, com 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Hoje vai fazer 10 anos, dia 28 de novembro próximo. E a experiência que nós tivemos, se por um lado é maravilhosa, por convivermos com a Sara e aprendemos todos os dias com ela os limites do ser humano e a humildade extrema de quem se encontra numa situação distinta, atípica, e que conta, e precisa contar mais do que tudo e do que nunca, com o apoio das pessoas que estão por perto, com a compreensão, para poderem atravessar o seu dia a dia e da melhor maneira possível. Se trata de uma situação que foge um pouco, ou foge muito, daquilo que nós, pais, podemos fazer. Eu tenho consciência que são milhares de pais pelo Brasil afora que experimentam o mesmo sentimento que eu vou falar aqui agora. Sabe, no início, quando descobrimos, foi sempre algo assustador, novo, e que estimula em nós uma série de dúvidas e uma vontade enorme, e o sonho de acreditar sempre que, em algum momento, a criança, a filha, no nosso caso, a Sara, vai sair do espectro, sabe? Mas, enfim, o problema é que, para além de tudo que a gente faça, a interação social é que há de mais importante para crianças como a Sara, que são milhares, dezenas de milhares espalhadas pelo Brasil. Bom, do lugar onde ela estuda, no primeiro momento, quando nós tomamos consciência da situação, com diagnóstico e tudo mais, nos primeiros 8 meses, 1 ano, nós vivenciamos um acolhimento muito interessante de pessoas que aparentemente solidarizavam-se com a nossa situação, de pessoas que aparentemente demonstravam afeto pela Sara, de pessoas que passaram a conviver conosco, que não conviviam antes, mas passaram a conviver conosco, talvez da forma errada. Não por empatia, mas talvez por pena. O que é mais triste ainda. E nós ficamos gratos naqueles momentos iniciais, porque tudo que a nossa filha Sara necessitava era de ter possibilidades de interação social com outras crianças de preferência. Nesse sentido, atravessamos mais ou menos 1 ano de convivência com algumas pessoas
que a gente entendia naqueles momentos que eram nossos amigos. Pessoas que estavam colaborando conosco. Pessoas que aparentemente amavam a Sara, assim como seus filhos aparentemente amavam a Sara. Só que, com o passar do tempo, essas pessoas, por alguma forma, de alguma maneira, foram se afastando de nós. De alguma maneira, consideraram que era muito penoso e muito difícil conviver conosco e com a Sara. Então, ao se aproximar, abriram a possibilidade de se criar vínculos e laços afetivos entre a Sara e essas outras crianças. E ao se afastar, nos restou um problema enorme, que foi o fato, a não aceitação da Sara desse afastamento. Ela sentiu muito o distanciamento dessas pessoas e ainda sente até hoje, porque ela se lembra daquelas pessoas que vinham aqui para brincar com ela, sabe? Daquelas pessoas que vinham e passavam uma tarde aqui ou uma manhã aqui em casa, daquelas pessoas que conviviam lá no colégio. E ela via as relações daqueles pais, daquelas mães conosco e das filhas dessas pessoas. A questão é, o aspecto mais difícil de tudo isso não é, de maneira alguma, conviver com as limitações e com as dificuldades, porque isso a gente faz com muito amor. O grande problema é que essa interação, ela depende das outras pessoas. E, infelizmente, o que se percebe é que as pessoas foram se afastando no nosso caso. E hoje em dia, você nem ouve falar dessas pessoas que lá no início aparentemente nos apoiavam, aparentemente estavam conosco, aparentemente se preocupavam com a Sara, com o Ian, com a Isa, comigo. Sabe, o lamento não é por nós. O meu lamento é por quanto a ética humana, os valores humanos, eles são contaminados por esse tipo de atitude. Hoje fica a constatação de que seria melhor se essas pessoas não tivessem se aproximado. Porque criaram uma expectativa em alguém que está dentro do transtorno do espectro autista. E depois retiraram isso. De uma forma sem nenhuma explicação. Os domingos passaram a ser mais longos e sempre, enquanto pai, a tristeza de ouvir ela perguntar, ai, a fulana, ai, a fulana, ai, a outra fulana, ai, a tia fulana, que são as mães e pais, tias e tios, mães e pais, que ela considerava tios e tios, não é? Dessas outras crianças que estudavam com ela e vinham aqui. Ou que íamos na casa dessas pessoas, levar a Sara para ficar 1, 2 horas, enfim, para conviver com outras crianças. Esse seguramente, o problema mais difícil, a situação mais difícil de ser superada pelos pais de crianças que se encontram dentro do espectro. Conviver com esse isolamento. Conviver com essa aproximação, que num primeiro momento parece ser original e espontânea, com a intenção realmente de ajudar, mas a partir do momento que percebem que é difícil, essas pessoas se afastam. Sabe, o que se percebe é que em um mundo que prega a inclusão, o que prevalece é a exclusão. O que prevalece não é o sentimento de solidariedade, mas é literalmente o sentimento de você afastar o outro, de exilar o outro da nossa convivência, da nossa realidade. A gente se sente um tanto quanto exilado, porque sem nenhuma explicação aparente, essas pessoas, sem nenhuma explicação clara, na verdade, sem nenhum tipo de explicação, essas pessoas se afastaram. Elas tinham a obrigação de continuar? Não. Claro que não. Mas a constatação que se chega é que eu vou ouvir minha filha, ela perguntar,
E amiguinha fulana? Ah, e amiguinha ciclana? E eu não tenho o que responder. Porque eu não posso simplesmente pegar ela e levar lá, porque eu não sou convidado para ir lá. Esse exílio é o que há de mais difícil nessa travessia. Essa travessia que a gente tem que passar e que se torna cada vez mais solitária, envolvendo simplesmente a família. E a família, eu quero deixar claro aqui que geralmente é o núcleo familiar da casa, literalmente. Não é nem a família, tios, tias, consanguíneos, esses também se afastam. Essa é a situação mais difícil que as terapias não dão conta de tratar, porque depende da capacidade de amar as outras pessoas, depende da capacidade de serem solidárias, depende da capacidade e da disposição de conviver, sabe? E é absolutamente estranho para mim, porque não se trata de pedir nada a essas pessoas. Não é uma questão física, não é uma questão econômica, não é uma questão econômica, é uma questão de abandono, é uma questão de exílio. E aí, com 59 anos de idade, você chega à conclusão que o pior dos exílios não é exilar, a pior parte do exílio não é exilar-me. Eu consigo conviver com o exílio. Isso se torna muito doloroso e muito difícil, porque eu não estou exilando a Isolina, o Ian e o Jadir. Exilaram a Sara. Exilaram a minha filha. É muito difícil você constatar que por mais que eu tenha a disposição de dar a minha vida a qualquer momento, pelo bem-estar da minha filha, eu não vou conseguir. Porque não depende de mim. Eu não posso obrigar as pessoas a conviverem conosco. É como se isso fosse uma doença contagiosa. A gente é abandonado por aquelas pessoas que se diziam por um determinado período, um breve período, amigos. Não é problema nenhum abandonar, é mudar de ideia, isso é tranquilo. O problema de onde eu olho é a expectativa que se cria para Sara. O problema de onde eu olho é como que crianças como a Sara, dentro do espectro, transtorno de espectro autista, eles vivenciam isso. Eles atravessam essa situação de você se aproximar, estabelecer vínculos com eles, com essas crianças, e depois você se afastar. Não é política, não é assunto acadêmico, é simplesmente a vida batendo forte. É simplesmente a constatação que os títulos, a estabilidade financeira, a realização intelectual, essa tranquilidade para envelhecer, que se torna em desespero agora, porque eu tenho de me manter ativo, tenho de me manter forte e saudável para continuar cuidando da minha filha, para acompanhar ela. Daí eu percebo que a vida vai se esvaindo e que não há pessoas de confiança por perto. Amigos não existem, no nosso caso, e no caso da maioria absoluta das famílias,
que tem uma criança dentro do espectro, do transtorno de espectro autista. Até, e que até a família, ela se afasta compulsivamente. E ficamos nós, e as terapeutas, não é? Terapia de segunda a sexta, uma carga absurda. Chegar da escola, vai para a escola, levanta às 6 horas para ir para a escola, e aí fica sendo acompanhada por alguém e volta às 11 horas, e quando é 1h30 tem que estar em terapia e vai até às 6, 7, 8 horas da noite. De segunda a sexta. Isso para manter aberta essa janela da realidade concreta. Então, a interação social se restringe a isso, da minha filha. Se restringe a terapeutas. E a nós aqui em casa. Nem a família. Até a família some. E eu espero que algumas pessoas da família vejam esse vídeo. Esse simples desabafo. Não é por mim. Sabe? Embora eu esteja buscando um pouco de alívio desse peso enorme. Desse sentimento de incapacidade de resolver a situação da minha filha. Porque está para além de mim. Como construir empatia? Eu acho que a maioria das famílias ficam restritas a isso, a esse espaço fechado de uma criança que o limite deveria ser o planeta, deveria ser o mundo. E que ela fica circunscrita ao convívio familiar, e o familiar da casa mesmo, a família nuclear, não a família no sentido de tios, avós e tias, não, isso não existe, primas, não, isso não existe. Quem é pai, quem é mãe de uma criança dentro do TEA, do transtorno de espectro autista, sabe do que eu estou falando. Não há empatia. Não há solidariedade. O problema não é nos excluir. O problema é excluir os nossos filhos. Eu diria mais. O problema não é excluir os nossos filhos. O problema é estabelecer essa conexão e esse vínculo com nossos filhos e depois, quando conhece da situação, afastar-se e nos deixar com os nossos filhos e suas frustrações. Porque, no fundo, a Sara, eu acho que ela sente que ela é culpada de alguma forma por as pessoas se afastarem. E nós, os pais, podemos fazer o quê? E nós, os pais, temos com quem conversar? Às vezes nem entre nós, porque as demandas são muitas. É isso, pessoal. Eu só queria passar por aqui. Eu não vou divulgar isso. Eu só queria desabafar. Eu só queria, de alguma forma, retirar esse peso dentro de mim. Eu sei que está dentro de muitos outros pais. Que atravessam muitas outras famílias. Com muitas expectativas que se veem limitadas a isso. Ao exílio. É isso. Retorno aqui para desabafar. Não vai haver divulgação, não vai haver nada. Apenas a constatação. E se alguma dessas pessoas que praticam esse tipo de ação assistir esse vídeo, eles vão entender do que se trata. Eu não esperava nada da mim, mas eu esperava consideração com a minha filha Sara. Que pelo menos essa ruptura fosse feita de outra forma. E não deixar ela com essa sensação, e a família também, de que isso é muito difícil, vamos nos afastar. Depois de criar vínculos com a minha filha. E aí
a carga de terapia aumenta, 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 aumenta. Aqui do exílio a gente observa isso. Eu peço desculpa por retornar aqui com esse tipo de situação, com esse meu desabafo. Eu espero que outras famílias talvez percebam que fosse importante a gente se encontrar para tentar conversar. Que entre nós provavelmente tem como haver conversa, porque quem tem um filho nessa situação sabe o que o outro está passando. E parece que somos todos isolados, sabe? Um grupo à parte. E não é uma questão de incompetência intelectual nem financeira. É uma questão de exílio. Então, se eu me dirijo a alguém, muito mais do que aqueles que abandonaram a Sara, depois de estabelecerem voluntariamente laços e vínculos com ela, e não falo por mim, inclusive, eu me dirijo a outros pais e mães na mesma situação que nós, exilados. Desculpa, pessoal. Um bom final de domingo a todos vocês. Esse domingo de 8 de outubro de 2023. Mais uma vez sozinho. Mais uma vez com as pessoas preocupadas com outras ações de talvez não vir na minha casa porque vão ter que dividir a atenção com a minha filha e com as necessidades dela. Por alguma razão, esse afastamento ele revela muito da natureza humana e da nossa sociedade. Então, um bom domingo a todo mundo.